Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula aqui da Médico. Eu me chamo Marcos Paulo, sou fundador e professor da Médico, e hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o traumatismo crânioencefálico, ou, como a maioria das pessoas chamam, o famoso TCE. Hoje nós vamos dar ênfase aqui no aspecto neuroradiológico. Então, se você quer aprender a como identificar ali na tomografia, no exame de neuroimagem, um hematoma subdural, um hematoma epidural, hemorragia subaracnoide e outros achados, é justamente isso que você vai ver hoje nessa aula para dominar esse conteúdo com excelência. Na aula anterior, nós falamos mais sobre aspectos clínicos relacionados ao TCE, de como fazer o manejo inicial do paciente, etc., como classificar um TCE. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa formação sobre esse tema muito importante. Então, vamos começar aqui relembrando, né, o que são lesões primárias e quais são essas principais lesões primárias. Temos que lembrar que lesão primária, ela vai ser então uma lesão decorrente direto do trauma. Então o paciente bateu a cabeça, tem uma lesão ali de um vaso, esse vaso sangra e resulta então numa lesão primária. A lesão secundária, por sua vez, ela vai ser consequência das lesões primárias e outras, lesões que foram aí decorrentes do trauma que o paciente teve. Então, é muito importante nós identificarmos precocemente as lesões primárias, tanto por, critérios clínicos, como também por critérios neuroradiológicos, para que a gente consiga diagnosticar, de modo mais completo esse paciente e definir ali uma abordagem terapêutica mais específica para cada caso, a depender dos achados, neuroradiológicos que a gente vai ver a seguir. Então, a gente tem que lembrar que as principais lesões primárias que nós temos o hematoma subgaleal, as fraturas cranianas, lesões penetrantes, o hematoma epidural, o hematoma subdural agudo, hematoma subdural crônico, hemorragia subaracnoide traumática, as contusões cerebrais e a lesão axonal difusa. Então eu tenho que ter em mente, né, na avaliação do paciente, e na avaliação da neuroimagem, todas essas lesões eu devo sempre que mediante de um paciente, né, com quadro de TCE, tenho que buscar ativamente achados característicos, dessas lesões que podem estar relacionadas ao TCE. Então, vamos lembrar também, para a gente ter um conhecimento realmente concreto, das camadas que envolvem aí o nosso neurocrânio, as meninges, etcétera. Então nós começamos mais externamente com a nossa pele, né. Aí a pele tem as suas divisões, não vou ficar entrando em detalhes aqui agora, que não é o foco da aula, mas abaixo da pele e acima do osso, nós temos ali o que nós chamamos de aponeurose. Então a aponeurose ela é uma membrana, né, como se fosse um revestimento plástico externo do nosso osso, né, ali abaixo da pele, e ela vai fazer justamente a divisão entre a pele e o osso. Entre a aponeurose, né, e o periósteo, que é aquela região mais periférica do osso, nós temos aqui um espaço, tá, um espaço virtual. Por que que eu chamo de virtual? Porque ele não existe no indivíduo, né, normalmente, que é chamado de espaço subaponerótico ou espaço subgaleal. Então, entre a aponeurose e o periósteo, nós temos o espaço subgaleal, sendo a aponeurose ali uma membrana que reveste o osso e divide ela da pele, tá. Ela tem uma consistência, assim, semelhante, como se fosse uma sacola de plástico. Então, né, nós temos aí o osso, né, que tem a parte mais externa chamada periósteo, e aí logo abaixo do osso, nós temos ali então as meninges. As meninges, nós teremos 3 meninges: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A mais externa é a meninge que nós chamamos de dura mater. A dura mater, por sua vez, entre o osso, tá, então entre o osso e a dura mater, então seria mais ou menos nessa região aqui, né, então, nessa divisão entre o osso e a dura mater, nós também temos um espaço virtual. Por que que eu chamo de virtual? Porque na realidade não existe, né, na prática, na anatomia fisiológica do paciente, a dura mater, ela é intrinsecamente, né, bem ligada ao osso, então não existe um espaço, né, entre eles 2, mas que, eh se a gente fosse, né, fazer um corte, a gente conseguiria ver esse local de divisão, que é o que nós chamamos de, espaço epidural, tá. Então epi é o que está em cima, né, então está em cima do dura mater e abaixo do osso, epidural. Abaixo da dura mater, nós temos então a aracnoide. A aracnoide, ela é uma membrana, né, é uma meninge, um pouco mais sensível do que a dura mater, enquanto a dura mater ela é uma meninge bem mais, eh, rígida, bem mais grossa, digamos assim, ela é bem mais resistente, ela parece mais também um plástico mesmo, sabe. E, a aracnoide ela vai ter então essa essa essas membranas, né, essas fibras, digamos assim, que vão fazer aqui, né, como se fosse uma teia de aranha do espaço subaracnoide, e vai justamente como parece uma teia de aranha que dá o nome a essa meninge aracnoide. Entre a dura mater e
aracnoide, ou seja, nessa divisão aqui, é o local onde nós temos o nosso espaço subdural, tá. Então, entre a pele, perdão, entre a aponeurose e o osso, é o espaço subaponeurótico ou subgaleal. Entre o osso e a dura mater, é o espaço epidural. Entre a dura mater e a aracnoide, é o espaço, subdural. E, como eu já adiantei para vocês, abaixo do aracnoide, nós temos essa região onde nós temos essas, digamos, fibras, né, que vão se entrelaçando, assim, formando como se fosse uma teia de aranha, que é o local onde nós temos justamente ali a circulação do líquido cefalorraquidiano, que é onde nós temos também o espaço subaracnoide. Então, esse espaço subaracnoide, ele vai ser entre a aracnoide e a pia mater. A pia mater, ela é uma meninge que está intrinsecamente ligada ao cérebro. Ela é uma meninge extremamente fina, extremamente delicada. Quase você não consegue distinguir ela do tecido cerebral em si. Então, assim, ela é como se fosse uma fina película mesmo, que nós temos ali aderida ao nosso cérebro. E ela é bem aderida, tanto é que ela vai seguindo, né, aqui os nossos sulcos, ela vai seguindo os nossos giros. Enquanto que a dura mater, ela não tem essa característica de seguir os sulcos e giros cerebrais com tanta precisão. E perceba que o espaço subaracnoide, ele também vai seguindo, né, esses sulcos e giros, porque justamente é o espaço entre a aracnoide e entre a pia mater, tá. É interessante também lembrar que a dura-mater ela vai formar, né, algumas estruturas, como a tenda do cerebelo, a foice do cérebro, ela também forma os seios, né, o seio sagital superior, seio sagital inferior e outros seios aí que nós temos no nosso, encéfalo, tá. Então, feita essa revisão rápida aí sobre a anatomia das meninges e sobre as principais lesões primárias, vamos entrar aqui de fato agora nos estudos mais profundos sobre essas lesões e como é que a gente vai identificar elas a título aí de, análise da neuroimagem. Então, o hematoma subgaleal, ele vai ser talvez o achado mais comum em pacientes vítima de TCE. Ele é aquele famoso galo, né, que o pessoal leigo chama. Ele vai ser então um acúmulo de sangue, um extravasamento de sangue, o rompimento de vasos ali, no espaço subaponeurótico, ou também no espaço chamado, né, de subgaleal. Então, é justamente aquela região entre a aponeurose epicraniana e o periósteo, né, que é também chamado de pericrânio. Então, no exame físico do hematoma subgaleal, a gente vai encontrar um abalamento, né, ou seja, um 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 galo, digamos assim, né, legalmente falando, do couro cabeludo, tá, butuco ali no couro cabeludo, frequentemente doloroso, de limites, né, pouco definidos, expansivo, né, que se espalha e que tende a aumentar nas primeiras horas, porque nas primeiras horas está tendo sangramento naquele local, o sangue então vai ficando retido entre a aponeurose e entre a tábua óssea mais externa, né, o periósteo, e aí com isso eu vou tendo então um acúmulo, né, de sangue naquela região e vai formando então esse abalamento, esse hematoma subgaleal. A gente pode ter também nessa região, né, além da dor, desse abalamento, etcétera, é muito comum o paciente, ter, né, uma equimose mesmo, então a gente tem ali uma região mais arroxeada da pele, né, e laceração também, o paciente pode ter cortes nessa região, e o sangramento ativo associado. Então, a conduta no caso do hematoma subgaleal, vai ser a gente avaliar as condições associadas a ele. O hematoma subgaleal em si não é uma condição grave, né, igual eu falei pra vocês, é uma condição relativamente comum. Provavelmente todo mundo já teve ou vai ter um hematoma subgaleal na vida. E o tratamento dele é mais conservador, então a gente vai prescrever sintomáticos, né, uma dipirona, um anti-inflamatório, colocar um gelo na lesão, né, ali, com um material adequado, fazer ali, o controle da hemorragia se ela tiver, né, externa, e se tiver alguma lesão nós vamos suturar a lesão também. Então, assim, de maneira geral, o hematoma subgaleal, o tratamento é conservador. É sintomáticos e aguardar melhorar espontaneamente, aguardar o próprio corpo reabsorver o sangue que foi extravasado ali. Se por acaso é um hematoma muito doloroso, né, o paciente está ali há dias com dor, ou é um hematoma muito volumoso, e que não está melhorando, eu posso então fazer uma aspiração do sangue. É porque basicamente o hematoma é um acúmulo de sangue ali, como se fosse uma bolsa de sangue, que a gente tem ali entre a aponeurose e o periósteo, né, no espaço subgaleal. Então eu vou ali com um gel ou com uma agulha, penetro justamente ali na região do hematoma e aspiro o sangue para justamente descomprimir a região e melhorar então a clínica do paciente. Lembrando, a gente vai fazer isso só realmente em casos muito específicos, em que o hematoma estiver realmente muito volumoso e refratário aos sintomáticos. De maneira geral, isso aqui é contraindicado, tá. Eh, então, a imagem clássica do hematoma subgaleal vai ser essa imagem da direita, né, que eu coloquei aqui para vocês, que vai ser então um que vai ser então, né, um espessamento, tá, dos tecidos aqui acima do crânio. Então a gente percebe que, por exemplo, nessa região aqui, ó, toda essa região, a gente percebe que o tecido,
extracraniana, a pele, o espaço subcutâneo, etcétera, ele tá normal, né, a gente consegue ver muito pouco na tomografia, porque é realmente um tecido muito fino, né. Agora, perceba que nessa região aqui, é um tecido que tá muito mais espesso. Por quê? Porque é um tecido que tá inflamado, tá edemaciado e, sobretudo, tem sangue. A gente consegue ver mais ou menos aqui, ó, a aponeurose, tá, e toda essa região aqui embaixo é acúmulo de sangue, tecido inflamado, etcétera, que tá então causando esse abalamento local e, consequentemente, resultando aí em um processo inflamatório e no hematoma subgaleal que a gente viu, a clínica dele, né. Então assim, a gente consegue ver aqui também inclusive do outro lado, tá. Esse paciente aqui provavelmente bateu a cabeça dos 2 lados. Aqui desse lado esquerdo tá bem menos, intenso, né, o hematoma, do lado direito tá um pouco mais relevante, tá. Outra coisa que a gente pode observar frequentemente também no hematoma subgaleal, como é justamente o local do trauma que o paciente tem, né, o local primário do trauma, a gente consegue ver muitas vezes laceração, a gente consegue ver, presença, né, de bolhas gasosas dentro do hematoma, isso aqui é sugestivo de ter justamente uma laceração, né, ali um enfisema subcutâneo, então entrou ar para dentro do tecido subcutâneo, mas que, clinicamente falando, é um quadro muito simples. Um ponto interessante sobre o hematoma subgaleal é que, geralmente, ele vai representar o principal local de impacto, daquele paciente no trauma. Então, sempre que eu vejo um hematoma subgaleal, eu tenho que pensar que justamente abaixo dele é o local onde eu vou ter mais probabilidade de encontrar lesões, naquele paciente, porque é justamente onde teve o impacto central do trauma. Então, por exemplo, veja bem, nessa imagem aqui, né, a primeira imagem, a gente consegue observar um volumoso hematoma subgaleal, né, à direita, tá, então realmente muito grande, né, que praticamente toda a metade, né, do crânio do paciente. Então a gente consegue ver um espessamento claro do tecido, né, em relação ao tecido normal. A gente consegue ver uma hiperdensidade aqui dentro, sugestiva, né, justamente de sangue extravasado dos vasos. E é um tecido certamente que está inflamado, está dolorido. Neste caso aqui nessa imagem, a gente não observa, enfisema subcutâneo, a gente não observa sinais de laceração. Então provavelmente esse paciente aqui não tem um corte, pelo menos não nessa imagem aqui. Mas, de todo modo, ele tem sim um hematoma subgaleal bem grande, né. E olha só que interessante, justamente abaixo do hematoma subgaleal, que foi o principal local do trauma, a gente observa hematomas intracranianos, né. Então a gente tem aqui um hematoma epidural, tá, e outro hematoma epidural aqui. Então justamente abaixo do hematoma subgaleal, indicando aí que é o principal local onde a gente teve o trauma. Outra coisa interessante é que a gente observa aqui, nessa imagem, esses pontinhos pretos, ó, dentro do crânio, tá. Eh, Esses pontinhos pretos dentro do crânio, eles indicam muitas vezes pneumoencefalo, ou seja, eu tenho ar dentro do meu crânio. Isso é muito sugestivo, é quase patognomônico de ter tido uma fratura craniana e entrou ar pra dentro do crânio. Então sempre que eu vejo pneumoencefalo, eu tenho que suspeitar que esse paciente tem uma fratura craniana. Nessa outra imagem aqui também, ó, a gente consegue observar que a gente tem aqui, né, o hematoma subgaleal, e abaixo do hematoma subgaleal, a gente tem aqui justamente, ó, 2 pontos de pneumoencefalo, a gente tem mais pneumoencefalo aqui na região frontal. Então, muito provavelmente esse paciente ele tem uma fratura craniana nessa região, tá bom? Então, é justamente isso que a gente observa aqui nessa segunda imagem. Essa segunda imagem aqui, ela é a janela óssea desse paciente. Então, veja que a gente consegue observar aqui com menos clareza, mas a gente observa ainda o hematoma subgaleal, tá? A gente observa o hematoma subgaleal e justamente abaixo do hematoma subgaleal, a gente tem aqui claramente uma grande fratura óssea. Então, justamente mostrando para vocês o que eu acabei de dizer. Sempre que virem hematoma subgaleal na imagem, procurem lesões abaixo dele, porque é muito provável que se tiver alguma lesão, ela vai estar lá, tá? E a gente consegue ver aqui também, ó, aquele pneumoencefalo na região frontal, que a gente viu na imagem anterior também. Nesse hematoma subgaleal, veja que o tecido, né, ele tem uma descontinuidade aqui e aqui. Então, né, mostrando aí evidências também de laceração, diferentemente da imagem 1 que não tem essas evidências de laceração. Na imagem 3 também é uma imagem muito interessante, que é um RN, né, um recém-nascido, que ele foi submetido ao uso de vácuo extrator, né, durante o parto. Isso aqui também é muito comum acontecer no uso de fórceps. Então o que aconteceu? Esse bebê, né, estava nascendo, foi então utilizado aí equipamento, né, um vácuo extrator para ajudar no parto dele, só que teve uma lesão, né, teve aí um ferimento ao uso desse vácuo extrator, que teve a formação de um hematoma subgaleal neste paciente. Então perceba que é um hematoma subgaleal volumoso, né. A gente consegue ver aqui, né, inclusive uma membrana, ó, um pouco mais hiperdensa, que é justamente a aponeurose. Toda essa região aqui, dentro, né, dessa região que eu estou desenhando, é
justamente sangue acumulado ali. É um grande hematoma subgaleal. A gente consegue identificar com o bebê, por exemplo, por causa das fontanelas, tá, a anterior e a posterior, elas estão bem alargadas, né, elas estão bem, precoces ali, não tem um fechamento das suturas ainda, tá. Um ponto importante para a prática. Eu falei para vocês que hematoma subgaleal, de maneira geral, é um quadro inofensivo, né, que é o tratamento é conservador, exceto em recém-nascido. Porque recém-nascido, a quantidade de sangue dele é muito pequena, né, ele tem um volume de sangue muito menor que um ser humano adulto. Então qualquer sangramento um pouco mais volumoso em um recém-nascido é preocupante. Então nesse caso, veja que é um sangramento muito volumoso, né, aqui deve ter provavelmente entre uns 50 a 100 ou até um pouco mais ml de sangue. Então se esse hematoma aqui, né, continuar sangrando, continuar crescendo, é importante muitas vezes fazer uma abordagem cirúrgica dele, né, fazer uma drenagem, enfim, tomar medidas ali para que ele cesse o sangramento, tá. Então hematoma subgaleal em criança, né, em recém-nascido em especial, tem que tomar cuidado, tem que fazer uma avaliação mais minuciosa do quadro, tá. Outro ponto muito importante, que a gente vai ver muito na nossa prática, é fratura craniana, né, boa parte dos TCEs eles cursam com fraturas cranianas, e é um achado que muitas vezes passa despercebido, porque às vezes, né, é um pouco mais difícil de você bater o martelo, se aquilo ali é uma fratura craniana ou não. Eu vou falar pra vocês o porquê que isso acontece. Então ela vai ser, né, a fratura craniana é uma descontinuidade traumática do crânio, ela pode ser então classificada como uma fratura craniana aberta, que é quando eu tenho, uma exposição, né, das meninges, enfim, das estruturas intracranianas, ou se é uma fratura craniana fechada, né, então eu não tenho ali, nenhuma laceração do tecido, que está acima do crânio, que eu não tenho uma fratura, né, grave de afundamento, etcétera. E essas fraturas, então, elas podem ser classificadas em linear, deprimida ou por afundamento, cominutiva e diastática. A gente vai ver melhor essas classificações daqui a pouquinho. No exame físico, então, da fratura craniana, é um exame físico que muitas vezes ele pode ser sugestivo, então esse paciente ele pode ter deformidade do crânio, algum afundamento craniano, né, ou alguma assimetria. Ele pode ter exposição óssea, justamente do neurocrânio, né. Ele também pode ter exposição de meninges, do encéfalo ou outras estruturas que deveriam estar dentro do crânio, né. Rinorreia ou otorreia, isso aqui é sugestivo de fratura de base de crânio. O sinal de Barrow ou guaxinim também são sinais sugestivos de fratura de base de crânio. A gente viu melhor sobre eles na aula anterior, da abordagem inicial do TCE. O paciente também pode ter crepitação, a palpação do crânio, então você vai palpar o crânio do paciente e você sente meio que ele crepitando mesmo, né, que significa que você tá como se estivesse movendo ali um pouquinho o crânio dele, justamente por conta dessa fratura craniana. Então, revisando aqui os sinais de fratura de base de crânio, é o sinal de Guaxinim, que é caracterizado pela equimose, né, bilateral periorbitária, ou seja, ao redor dos olhos. É importante que tem que ser bilateral para ser considerado sinal do Guaxinim. Temos também o sinal de Barrow, né, ou do batalhador, essa equimose aqui atrás da orelha. A drenagem de líquidos, né, pelo ouvido e nariz, então otorreia e rinorreia, principalmente se for uma drenagem sanguinolenta ou se for uma drenagem com aspecto de líquor, né, aquele líquido mais, transparente, hialino. Então, como eu falei pra você, nós temos umas classificações, né, além daquela classificação de, uma fratura aberta ou fechada, que é bem semelhante à classificação da fratura, exposta, né, na ortopedia, nós temos outras classificações. A primeira delas é a fratura linear. Essa aqui é a fratura mais tranquila, geralmente, assim, na maioria dos casos, é um tratamento conservador, observacional, que é quando eu tenho justamente, como o próprio nome diz, uma fratura linear. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fratura linear, ó. É como se fosse uma única linha, né, uma única trinca no crânio, que não tem afundamento, que não tem exposição de tecidos nobres, e etcétera. Então, assim, geralmente é um tratamento mais conservador. Além disso, também nós temos fraturas que causam afundamento, então é quando nós temos, né, de fato, como o próprio nome diz, um afundamento da calota craniana. Nós temos também a fratura cominutiva. Essa fratura cominutiva ela é caracterizada quando eu tenho o osso se estilhaçando em vários pedaços, tá. Então perceba que nessa fratura, o osso, né, a tábua óssea, ela é estilhaçada em múltiplos pedaços. Então, se eu contar aqui, vai ter vários e vários pedaços, vários e vários fragmentos em que esse osso foi estilhaçado. E também, por fim, nós temos as fraturas diastáticas. Elas são mais comuns aí, em crianças, mas pode ocorrer também em adultos. As fraturas diastáticas, elas serão chamadas, né, por esse nome, porque ocorre uma diástase, ou seja, ocorre uma separação das suturas cranianas. Então perceba que nós temos aqui a sutura craniana do lado direito, sutura craniana do lado esquerdo. Perceba que a sutura craniana do lado direito, ela está bem mais próxima, né, ela está bem mais fisiológica do que a sutura craniana do lado direito, perdão, do lado esquerdo, tá. Então, desse lado aqui,
ela tá bem mais próxima, bem mais fisiológica do que desse lado aqui. E isso significa o quê? É uma provável fratura diastática, então eu tenho uma diástase, eu tenho um afastamento traumático das suturas cranianas, geralmente também é um tratamento mais conservador, tá bom? Então assim, um ponto interessante nas fraturas cranianas é nós sempre observarmos a janela óssea, tá? É ela que vai nos dar a avaliação adequada dessa fratura, beleza? Porque a janela óssea ela tem contrastes, né, ela tem configurações, específicos para avaliação óssea. Se a gente tentar observar a fratura craniana em outras janelas, a gente não consegue vê-las muito bem. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, a gente não perce aqui tem uma fratura craniana, ó. A gente não consegue ver ela, né, a gente consegue ver só aqui que o osso tá um pouco mais para baixo, mas, enfim, não dá para você falar que isso aqui é uma fratura. Agora, se eu vou avaliar aqui a janela óssea, eu percebo claramente, né, uma fratura clássica aqui de afundamento nesse paciente, tá. Então, assim, temos sempre que avaliar a janela óssea do paciente. Outra coisa, sempre avaliar a janela óssea em várias incidências, né, então, em cortes sagitais, cortes coronais, axiais, porque isso vai nos dando uma visão melhor, né, mais 3D da lesão. Muitas vezes algumas lesões, que a gente pode pensar que é uma fratura, né, na realidade não é, e lesões que a gente pode, muitas vezes passar batido em uma incidência, né, em um corte, em outro fica claramente característico de uma fratura craniana, tá bom? Então beleza. Eh, Dito isso também, muito importante na avaliação das fraturas cranianas, nós avaliarmos todo o crânio do paciente, inclusive a base de crânio. Acabou que eu não coloquei muitas imagens aqui de face, base de crânio, porque é um tema um pouco mais difícil de você avaliar a fratura craniana. Vou deixar para uma outra aula, mas sempre que eu estiver avaliando, né, eu tenho que ir ali, seguindo todo o trajeto do crânio, desde a base até o ápice, e avaliando, comparando os 2 lados, para ver se eu acho qualquer sinal de fratura. E por fim, isso aqui talvez seja o mais importante e que mais leva a diagnósticos errados, a dúvidas diagnósticas, é você diferenciar a fratura craniana de uma sutura craniana. A gente sabe que o nosso crânio ele é formado, né, ele tem várias suturas ali neles, nos ossos, né, cranianos. Então, assim, é muito comum, né, é muito perigoso você confundir uma fratura com uma sutura. Por isso que a gente tem que saber, a anatomia do crânio muito bem e saber diferenciar essas suturas na imagem. Então, por exemplo, vamos ver essa primeira imagem aqui, tá? Nessa primeira imagem, a gente observa aqui claramente uma fratura linear. Mas olha, nós temos outras fraturas lineares aqui. Nós temos essa, essa e essa. Tem uma aqui também. Correto? Errado, tá? A única fratura linear que nós temos é essa aqui inicial que eu marquei pra vocês. As demais são todas suturas cranianas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que eu vou observar uma sutura, Marcos? Primeiro, tem que lembrar da anatomia. Então, onde é que eu espero encontrar uma sutura craniana, né? Tem que lembrar disso. Segundo, na neuroimagem, as suturas cranianas, elas têm uma característica de serem bem próximas uma das outras, né? A não ser que seja uma criança, né? Elas são bem coladinhas, tá? É um risquinho mesmo que a gente vê na imagem, conforme vocês estão vendo aqui. Além disso, elas têm um formato, né, elas têm uma organização em zigue-zague. Então elas vão fazendo esse movimento assim, ó, tá, elas vão fazendo esse movimento. Enquanto que as fraturas, elas tendem a ser mais retas, diagonais, enfim, elas tendem a ser a ser mais retas, tá. E outro ponto muito importante é que as suturas cranianas, elas são, bilaterais, né, assim, elas são bilaterais. Então, se eu observo, né, essa essa sutura craniana, se eu quero diferenciar de uma fratura, primeiro, veja bem, ela tem a característica de sutura, tá, a forma dela de sutura. Ela é próxima, e além disso, se eu olhar exatamente do outro lado do crânio, né, simetricamente, eu tenho aqui uma outra sutura craniana. Então, ó, aqui também eu tenho uma sutura desse lado, né, eu tenho outra sutura desse lado, tá. E é isso. Então temos esses diferenciais aí para avaliar as suturas cranianas, tá bom? Lembrar também que aqui no meio nós temos, né, a sutura, que ela não é bilateral, mas a gente consegue ver claramente a a formação dela em característica de sutura. Então, lembre-se disso. Sempre diferenciar a fratura craniana de, sutura craniana. Principalmente as fraturas lineares são as que mais dão trabalho de diferenciar de suturas. A fratura de afundamento, cominutiva e a diastática, elas são mais fáceis, né. A cominutiva e a afundamento, principalmente por conta da questão de serem, né, bem óbvias, assim, bem diferentes das suturas. E a diastática, você não vai diferenciar da sutura propriamente dito. Por quê? A diastática, ela já é por si só a sutura. Você vai diferenciar vai ser uma sutura mais alargada em comparação com outras suturas contralaterais, tá. Eh, Bom, então mediante uma fratura craniana, nós temos que fazer o manejo geral do TCE. A gente tem que investigar e tratar quadros associados. Se é uma fratura craniana aberta,
eu tenho que então, né, tratar como um trauma craniano, penetrante, né, aberto, e portanto contaminada. Vou então utilizar, né, antibiótico profilaxia, profilaxia antitetânica, etcétera. Se é uma fratura deprimida ou cominutiva, faço avaliação e abordagem neurocirúrgica. E geralmente, né, a fratura linear e diastática, que nós não temos outras complicações associadas, o tratamento é conservador. Tá? Então é realmente repouso, monitorização do paciente, né, e etc. Tratamento conservador. Raramente você vai ter que fazer a abordagem neurocirúrgica se for uma fratura linear ou diastática isolada. Antibiótico de profilaxia então, em TCE penetrante, né, ou seja, fratura aberta, sem contaminação evidente, a gente faz com cefazolina, 2 gramas EV na admissão, né, ou então uma dose de ataque, seguido de 1 grama EV de 8 em 8 por 1 a 3 dias, tá. Se é uma fratura aberta e com contaminação evidente, então a gente vai adicionar aqui no esquema o metronidazol, como, né, uma terapia complementar. A gente vai fazer então, né, a dose de ataque na admissão e seguir aí com 500 miligramas EV de 8 em 8 horas, mais 1 grama EV de 8 em 8 horas da cefazolina, tá. Bom, outro ponto interessante é que, assim como eu falei para vocês aqui da questão do hematoma subgaleal estar diretamente relacionado a lesões abaixo dele, a fratura craniana também ela vai corresponder geralmente o principal local de impacto do trauma. Então sempre que eu observar uma fratura craniana, eu tenho que procurar ali, ao redor dela principalmente, outras lesões associadas. É justamente o que acontece aqui, né. Então eu tenho um hematoma subgaleal, abaixo dele tem a fratura e provavelmente, né, nessa região aqui, tem chance de ter, nesse corte, né, algum local, tem chance de ter lesões associadas a essa fratura. Um ponto interessante é que, por exemplo, o hematoma epidural, a gente vai ver que ele está muito relacionado também a fraturas cranianas, principalmente na região aqui temporoparietal, que é onde passa a artéria meningeal média. Então, lembrar também de avaliar lesões penetrantes. Então, lesões penetrantes, né, ocorre quando eu tenho ali um objeto que penetra dentro do nosso encéfalo, dentro do nosso crânio. Então ele viola o couro cabeludo, né, a aponeurose, o tecido subcutâneo, viola, né, o crânio, então nós temos uma fratura aberta, e atravessa a dura mater. Então essa é a definição de lesão penetrante, é aquele objeto que atravessa a dura mater. E ele projeta então, né, ele produz então um trajeto intraparenquimatoso, que pode ser com ou sem fragmentos. Então no caso de lesão penetrante, a conduta é uma conduta de um TCE, né, geralmente grave, a gente vai investigar, né, quadros associados, é uma abordagem, né, essencialmente neurocirúrgica, tem que estabelecer antibiótico profilaxia para esse paciente, profilaxia pateta. A antibiótico profilaxia aqui, a gente vai tratar, né, como lesão contaminada. Então a gente vai tratar como uma fratura aberta contaminada. Então a gente faz a dose de ataque de cefazolina, né, e o metronidazol, seguido então de dose de manutenção. As lesões penetrantes, então, a gente vai observar na tomografia, como, né, uma fratura óssea aberta, a gente consegue ver que geralmente o trajeto do projétil, né, enfim, do item que tiver ali penetrando esse encéfalo, tá. A gente consegue ver aqui, né, o local de entrada, ele vem e sai. A gente consegue ver então fratura aqui, fratura aqui, a gente tem, né, sangramento intraparenquimatoso em toda essa região, a gente consegue ver sangramento intraventricular, tá. Então é realmente um paciente muito grave. No caso desse paciente aqui, infelizmente, ele veio a óbito. Na janela óssea, né, a gente consegue ver mais claramente, definir melhor as fraturas. Mediante uma lesão penetrante, o que eu tenho que avaliar? O local de entrada, se tem local de saída, se tem fragmentos ou se não tem fragmentos. As lesões associadas, então a gente consegue observar, né, o hematoma subgaleal, a gente consegue observar, né, o sangramento intraparenquimatoso, o sangramento ventricular. Tem que avaliar se tem, né, quais locais foram atingidos do cérebro, então, pegou o lobo temporal, pegou o lobo frontal, pegou o tronco, enfim. Tudo isso tem que avaliar nessas abordagens das lesões penetrantes. O hematoma epidural, então, também chamado, né, de hematoma extradural, ele vai ser um hematoma que vai ocorrer justamente no espaço epidural, né, que é aquele espaço que está entre a tábua interna do crânio e a dura mater. Lembrando que esse espaço é o que nós chamamos de espaço epidural virtual ou espaço epidural potencial, porque ele não existe, né, na prática, e ele pode ser traumático, né, ou traumático. Geralmente, o hematoma epidural, ele vai estar relacionado a um acometimento vascular da artéria meningeal média, em cerca de 60 a 90% dos casos. Nessa imagem aqui da direita, a gente consegue observar o trajeto da artéria meningeal média, tá? Que ela vai justamente, então, vascularizar, o nossas meninges, né? Principalmente essa região lateral, tá? E é justamente como eu falei pra vocês, quando eu tenho fraturas da região, temporoparietal, ou seja, mais ou menos
nessa região aqui, né, eu tenho justamente então, um acometimento em geral da artéria meningia média. Então pacientes que cursam com fraturas nessa região, é muito comum que eles cursem com hematoma epidural por laceração da artéria meningia média. E por que que geralmente ocorre esse hematoma? Justamente pela laceração dessa artéria. Primeiro que é uma artéria que está justamente na região, que vai sangrar, né, a região epidural. E segundo que, por ser uma região em que nós temos a dura mater extremamente intrinsecamente ligada ao crânio, é necessário que eu tenha um sangramento realmente intenso, realmente com uma alta pressão, para que consiga descolar a dura mater do crânio, né, e acumular sangue no espaço epidural. Então tem que ser um sangramento mais forte. Então tem que ser, portanto, em geral, um sangramento arterial, tá. Apesar disso, nós temos casos aí em que pode ocorrer o sangramento, né, no hematoma subdural por seios venosos durais, né, pelo rompimento desses seios, e também por veias diploicas. Então, a característica epidemiológica é um trauma, em geral, no adulto jovem, né, então, de 20 a 30 anos. É um sangramento, né, um tipo de hematoma mais raro no paciente idoso, porque ele está relacionado a traumas um pouco mais de alto impacto, justamente para ter capacidade de romper essa artéria meningia média e causar um hematoma numa região que está intrinsecamente ligada, que é a região epidural. E, como eu falei para vocês, fraturas cranianas estão presentes em 75 a 95% dos casos, especialmente a fratura temporoparietal, por relação de anatomia com a artéria meningeal média. A apresentação clínica, então, é uma apresentação clínica inespecífica, né, eu não consigo diferenciar se o paciente tem um hematoma epidural, somente pela clínica, então é uma apresentação clínica de um TCE mesmo. O que pode acontecer é que alguns pacientes podem apresentar um intervalo lúcido, ou seja, o paciente vai ter uma piora, depois ele melhora, né, tem um intervalo bom, depois ele tem uma piora abrupta. Essa melhora que ele tem é um sangramento que parou, mas que por questões ali diversas, esse sangramento volta a sangrar e ele piora abruptamente. Esse processo é o que nós chamamos de intervalo lúcido. Então, como é que a gente vai observar, como é que a gente vai caracterizar o hematoma epidural na imagem? Então, o hematoma epidural na imagem, ele vai ser caracterizado por uma coleção extraaxial, então é um sangramento fora do parênquima cerebral, tá? Ele está intracraniano, mas ele está extraaxial, ele está fora do tecido cerebral em si. Ele tem uma forma biconvexa e de alta densidade, né, então ele é hiperdenso, ele é branco na TC. Ele não vai cruzar as suturas, porque, como eu falei pra vocês, a dura mater, ela é muito fortemente ligada ao crânio. E nas suturas, essa ligação é ainda mais forte. Então o sangue não é capaz de romper, né, essa ligação, e portanto um hematoma que tende a não atravessar as suturas. Porém, ele pode atravessar a linha média. Quando eu falo então de localização do hematoma epidural, ele pode acontecer, teoricamente, em todos os lados, né, do nosso crânio, mas o mais comum é a região temporoparietal, que é essa região lateral, né, do crânio, mas pode ocorrer também em região frontal, parieto occipital e infratentorial. Então, como eu falei para vocês, a imagem clássica é uma imagem biconvexa, tá? Eh, que é justamente, então, uma imagem em que eu tenho os 2 lados, mais arredondados para fora, tá? Então, biconvexa, como se fosse aqui um limãozinho. Por que ela tem essa imagem biconvexa, Marcos? Como eu falei para vocês e repito, né, pela 15ª vez, a dura mater, ela é muito fortemente ligada ao crânio. Então, esse sangramento, ele não tende a se expandir para as laterais, né, ele não tende a ir para as laterais, ele tende a ir para frente. Por que que ele não vai para as laterais? Porque ele tem dificuldade em desgrudar a epidural do crânio. Então ele tende a ir para frente. Justamente, então, nesse ato dele ir para frente, ele forma a sua convexidade, né, ele forma essa imagem biconvexa. Então aqui nós temos um quadro de um paciente, observa-se que é um paciente que inclusive estava entubado, tá. A gente observa aqui então nessa avaliação óssea, uma fratura linear da região aqui, eh, temporofrontal, né, então tá pegando aqui, tanto, o osso temporal, como também aqui o osso frontal. E aí nessa região, a gente observa então, justamente que é um local onde nós temos a passagem da artéria meningia média, que vai ser então, né, lesada justamente por conta dessa fratura, e resultando então em um sangramento, né, epidural, em um hematoma epidural. A gente observa uma imagem biconvexa, que inclusive causa aqui um efeito de massa, nós temos um desvio da linha média do paciente. A gente observa que mais ou menos aqui seria a linha média, né, e a linha média no caso do paciente está passando aqui, né, um desvio grande. Temos compressão ventricular, né, a gente tem apagamento de sulcos e giros, desse paciente, então assim, é um caso muito grave mesmo. Mais uma imagem, a gente observa aqui então
um hematoma epidural bilateral na região frontal, tá. Então aqui, muito volumoso, né. A gente tem uma imagem biconvexa bilateral, eh, e grande, né, volumosa. Nessa outra imagem que a gente observa um hematoma subgaleal, tá. A gente consegue observar aqui um hematoma epidural, tá, uma imagem biconvexa, região aqui, mais parietal, né, e pegando um pouco da região frontal também. A gente consegue observar, ó, uma fratura craniana nessa região. Então, justamente aí mostrando a relevância, né, a correlação entre as fraturas cranianas dessa região temporoparietal com esse hematoma epidural. E aqui a gente tem um hematoma epidural infratentorial. Então tá pegando aqui, ó, região mais inferior, né, da mais região da base do crânio do paciente, tá. E aqui a gente consegue observar inclusive também, ó, um hematoma subdural, que a gente vai discutir um pouquinho mais a seguir. Mais imagem aqui pra gente observar, né, pra ficar bem claro pra gente. A gente consegue observar, né, então, um hematoma epidural aqui na região, né, superior do crânio, aqui pegando o osso parietal, tá. Ele atravessa, ele cruza a linha média, tá bom. Provavelmente esse hematoma aqui, inclusive, ele foi causado por rompimento, né, de um seio venoso, provavelmente, justamente o seio venoso sagital superior. A gente observa nessa outra imagem que é um hematoma epidural infratentorial, né, pegando aqui a região do cerebelo, a gente percebe que ele tem um efeito de massa no cerebelo. E aqui nós temos um outro hematoma epidural, região mais parieto-occipital, também tem efeito de massa, desvio de linha média, compressão ventricular e etcétera. Então qual que é o manejo do hematoma epidural? Nós temos que é importante fazer o manejo geral do TCE, né, então, a classificação, XABCD, tudo que a gente viu naquela aula anterior. A gente vai avaliar quadros associados, como a fratura, é muito comum a gente encontrar. Vamos avaliar, né, a possibilidade, a indicação de abordagem neurocirúrgica, então, por exemplo, uma craniotomia ou uma cranectomia descompressiva. E se esse paciente for eletivo para abordagem conservadora, quais são os critérios? É aquele paciente que ele tem, está estável, não tem déficits neurológicos importantes, não tem sinais de hipertensão intracraniana, ele tem um hematoma epidural menor que 30 centímetros cúbicos, com espessura de coágulo menor que 15 milímetros na TC, ele tem um desvio de linha média menor que 5 milímetros, e ele possui uma possibilidade real de ficar monitorizado neurologicamente e ter acesso rápido a centro cirúrgico. E também ele tem a possibilidade real de fazer uma nova TC em no máximo 6 a 8 horas. Então, se o paciente tem essas condições aqui, é um paciente que eu vou ter, né, a possibilidade dele fazer uma abordagem conservadora. Do contrário, craniotomia ou cranectomia descompressiva. O hematoma subdural, ele vai ser, ao contrário do epidural, mais comuns em idosos. A gente vai ver o porquê disso. E ele pode ser também traumático ou atraumático. As características dele então, né, ele vai ser comum em pacientes com atrofia cerebral, por exemplo, né, idosos, portadores de demências etilistas. Isso vai acontecer porque o acometimento vascular do hematoma subdural, ele é tipicamente o rompimento das veias pontes. Então a gente tem veias que elas, drenam o sangue, né, elas fazem a comunicação entre as meninges e o encéfalo. Então, se eu tenho uma atrofia cerebral, essa distância entre a meninge, né, entre a dura mater e o encéfalo aumenta, né, então tem um espaço vazio maior. Se eu tenho esse espaço vazio maior, é como se essas vias ficassem soltas ali, né, ficassem mais fragilizadas, isso favorece muito o hematoma subdural. É por isso que o hematoma subdural é muito mais comum em pacientes idosos, né, e tende a inclusive ficar, crônico em alguns pacientes. O hematoma subdural, ele é geralmente, né, um marcador de trauma mais difuso e grave do que o hematoma epidural, e ele vai ter inclusive, né, pode ter a chance também de ter um rompimento da aracnoide, havendo então mistura de líquor cefacroidiano com o sangue do hematoma. O acometimento vascular, como eu falei para vocês, o mais comum são as veias pontes, e a apresentação clínica ela vai ser, geralmente, né, também inespecífica pra não tem nenhum achado clássico desse hematoma, e como eu falei para vocês, ele tem que ser um pouco mais grave do que o hematoma epidural. Nós temos alguns tipos de hematoma subdural. Nós temos o hematoma agudo, aquele paciente que ele tem um sangramento rápido, né, e que está relacionado a traumas graves. O subagudo é aquele paciente que ele sangra 13 a 14 dias após, o trauma e os sintomas também surgem justamente nessa época. E o hematoma subdural crônico é aquele paciente que ele tem um trauma, né, mas ele não tem um sangramento imediato volumoso, ele vai sangrando lentamente, 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 ou ele vai ter então vários traumas, aquele sangue vai se acumulando lentamente, por mais de 15 dias, até que ele começa a ter sintomas. Então,
agudo, né, no mesmo dia, é trauma, né, um trauma graves e tal. Subagudo de 3 a 14 dias e crônico é acima de 15 dias. Então, o hematoma subdural, a característica dele na neuroimagem vai ser uma imagem, de uma coleção extraaxial, ou seja, fora do parênquima cerebral, côncava, tá, em formato de banana ou lua crescente. Ela pode ser de alta densidade, ou seja, mais hiperdensa, né, mais esbranquiçada na tomografia, sugestiva então de um sangramento agudo, ou baixa densidade, que vai ser então sugestiva de um trauma, perdão, de um sangramento crônico. Ela pode cruzar as suturas, mas ela não cruza a linha média. Vamos observar aqui na imagem? Então, ó, o sangramento subdural, ele vai ter então um formato côncavo, né, ele tem um lado dele, eh mais convexo e o outro lado ele é côncavo, tá. Então é mais ou menos esse formato aqui que o sangramento subdural tem. Enquanto que o hematoma epidural, ele tem uma imagem biconvexa, justamente por conta daquela questão da anatomia das meninges. E aqui o hematoma subdural também vai ter uma imagem côncava por conta de anatomia, né. Então se a gente observar, se a gente lembrar, ele vai estar onde? Ele vai estar sangrando entre a dura mater e a aracnoide. Então é justamente esse espaço aqui em roxo, ó, que tá sangrando, tá. Esse espaço aqui em roxo que ele tá sangrando. Ele não vai atravessar a linha média, por conta que na linha média nós temos que a dura mater ela faz a foice, né, ela faz aqui a foice do cérebro. E ela vai conseguir atravessar suturas, por quê? Porque diferentemente do espaço epidural, a ligação entre a dura mater e a aracnoide é muito mais frágil, é muito mais fácil de ser rompida. Ela não tem ligação com as suturas, tá. Então com isso ela consegue atravessar a sutura, e ela consegue ir descolando uma meninge da outra com mais facilidade, e por isso o hematoma ele tende a ir mais para os lados, como nessa imagem, côncava, do que pra frente, diferentemente do hematoma epidural, tá. Então a gente observa aqui, uma imagem côncava, certo, uma imagem côncava, e a gente observa aqui também uma imagem côncava, tá? Ambas sugestivas de hematoma subdural. Vamos observar as outras imagens? Então a gente observa aqui, né, um pequeno hematoma subgaleal, tá, aqui, bem pequeno mesmo, e abaixo dele aqui um hematoma subdural, tá, uma imagem côncava, veja só. E dessa outra imagem, a gente observa aqui, né, eh, um outro hematoma subdural, inclusive volumoso, né, a gente observa que tem um desvio de linha média, compressão do ventrículo. E além disso também, perceba que diferente da imagem anterior, é um achado muito mais hipodenso, né, muito mais escuro na imagem. Por quê? É sugestivo no sangramento crônico. Então, o sangue aqui já está coagulado, já tá as hemácias já estão degradadas, né, o sangramento crônico. Nessa outra imagem a gente observa, ó, também um hematoma subdural à esquerda, também mais crônico, né, mais hipodenso. Ele tem um pouco de compressão ventricular, mas aqui a gente não tem tanto sinal de hipertensão intracraniana, tanto sinal de efeito de massa. Por quê? A gente observa que, até que na imagem anterior também não, a gente observa que a gente tem bastante sulcos e giros presentes e etc. E veja que é um cérebro muito atrofiado, tá? E olha essa região frontal aqui, ó, como o cérebro está atrofiado. Olha como é que a distância, do cérebro até a meninge, né, até, o crânio tá grande, tá? Então isso aqui é sugestivo de um cérebro atrofiado, um cérebro de um paciente idoso, sugestivo aí de um cérebro clássico, de acometimento, né, de rompimento de veias pontes e de hematoma subdural, consequentemente. A gente observa aqui então, né, nessa outra imagem, um hematoma subdural volumoso à esquerda, tá, até um pouco difícil de identificar, porque ele tá mais isodenso, então ele tá numa fase ali mais subaguda, tá, mas ele tá mais ou menos aqui, ó, toda essa região, é ele, tá. Que inclusive tem um grande efeito de massa, tem um desvio de linha média, ó, onde é que tá o meio do encéfalo do paciente, onde é que tá a linha média dele, tá. Então realmente um desvio de linha média grande, e eu já tenho aqui começando a assumir sulcos e giros deste paciente. Nessa segunda imagem, a gente observa de modo bem interessante a presença de um hematoma subdural, que ele tem, uma parte mais anterior, que é crônico, tá, uma imagem mais mais isodensa, né, mais hipodensa, e uma parte mais posterior, que ela é mais hiperdensa, né, sugestiva de um hematoma mais agudo. Então, isso aqui é bem interessante, porque geralmente o paciente ele pode ter um hematoma subdural crônico, né, então ele já tem aquele quadro de sangramento crônico, e que ele tem um trauma, e esse trauma evolui para um sangramento agudo. A gente tem a mistura ali dos 2. E por fim, nessa outra imagem aqui, nós temos um hematoma subdural, aqui na região, né, da tenda do cerebelo, né. Olha só que interessante. Uma região atípica, né, que pode passar despercebida, mas que deve ser avaliada.
Por exemplo, a gente não teria um hematoma epidural aqui nessa região. Por quê? Porque o hematoma epidural é entre a meninge e o crânio. Nessa região a gente não tem osso, né, a gente tem só o quê? A gente vai ter só as meninges. Então a gente vai ter só a dura mater, aracnoide e pia mater. Então esse sangramento aqui é onde? É entre a aracnoide e a dura mater, tá. Hematoma subdural então, a gente tem que fazer o manejo geral do TCE, investigar e tratar as causas, os quadros, perdão, associados, por exemplo, fraturas, e avaliar a possibilidade, necessidade de cranectomia ou craniotomia. Qual que vai ser o paciente que vai ser, eh, né, eletivo para abordagem conservadora? É bem semelhante ao hematoma epidural. Então é aquele paciente que está estável, não tem déficit neurológico, não tem sinal de hipertensão intracraniana, tanto clínico como na neuroimagem, tem um volume pequeno, né, um sangramento pequeno, com a espessura do coágulo máximo, né, menor que 10 milímetros na tomografia, tem um desvio de linha média menor que 5 milímetros, e ele possui a possibilidade de ficar monitorizado e ter o acesso rápido ao centro cirúrgico caso ele venha a piorar, e também ele tenha condições de realizar nova tomografia em no máximo 24 horas. Então, assim, para não ter mais dúvidas, trouxe aqui uma imagem para a gente comparar o hematoma subdural com o hematoma extradural ou epidural, né. Então o hematoma extradural é um hematoma que ele tende a se locomover para o centro, né, então ele não tende a se expandir, mas muito para a lateral, então ele faz uma imagem biconvexa, enquanto o subdural ele tende a se espalhar mais para a lateral e menos para o meio, e ele faz então imagem, né, côncava, tá. Se a gente for ver aqui a hemorragia subaracnoide, ela vai ser então, né, um hematoma difuso, né, um sangramento difuso, por quê? Porque o espaço subaracnoide, ele é difuso, né, então ele tem várias conexões. Toda essa região aqui nessa imagem, que tá em marrom, é um espaço subaracnoide, né, é onde o líquor cefalorraquidiano circula. Então a gente tem aqui as regiões cisternas da base, a região, né, intraventricular, o espaço, né, subaracnoide ali propriamente dito. Então toda essa região, se sangrar, né, o sangue pode se difundir por toda essa região, que é onde nós temos aí a circulação do líquor cefalorraquidiano. Um ponto interessante aqui, nós vamos lembrar que a aracnoide, né, abaixo dela tá a pia mater. E nesse espaço subaracnoide, assim como a pia mater, ele acompanha os sulcos e giros cerebrais, tá. Então é um sangramento que ele vai acompanhar, a gente vai observar que ele vai acompanhar, ele vai penetrar os sulcos e giros cerebrais, diferentemente do sangramento subdural e estrutural, que não penetra esses sulcos e giros cerebrais. Então ele pode ser traumático ou adramático também, no caso, né, desde o início nossa aula que é foco no traumático. Então, isoladamente no contexto de trauma, tá, no contexto de trauma, ele não tende a ser um quadro grave, tá, a não ser que seja realmente um sangramento muito importante. Ele vai ser frequentemente um marcador de trauma mais difuso e mais grave do que o hematoma epidural. Eh, então assim, se eu tenho hemorragia subaracnoide, ela por si só não é grave, mas ela indica que teve um dano, né, encefálico mais difuso. E ela pode vir muitas vezes acompanhada de outros hematomas, de outros achados. As principais complicações é uma hidrocefalia aguda, justamente por conta do acúmulo de sangue, né, nessa circulação, do líquor, né, e também pode ter obstrução dessa circulação por formação de coágulos, pode causar uma hidrocefalia aguda no paciente. Uma outra complicação é o vasoespasmo, então o sangue nessa região, né, do espaço subaracnoide, ele tem contato com os vasos, e isso vai causando então um processo inflamatório e vai causar então um vasoespasmo, os vasos cranianos vão ter uma constrição, visando então parar esse sangramento, só que pode ocorrer desse vasoespasmo ser muito intenso e consequentemente, ao invés de só parar o sangramento, causar um déficit de perfusão cerebral. E esse sangue também, né, ali em volta ao parênquima cerebral, ele pode ser ele vai ser na realidade muito comum de causar, processos, inflamatórios no tecido encefálico, resultando então a maior risco de convulsão. O acometimento vascular que mais comum vai ser a ruptura de pequenos vasos que estão ali na pia mater, e vasos corticais também, vasos que estão ali na aracnoide. Podemos ter também ruptura de vasos maiores, como a região de polígono de Willis, né, e de aneurismas prévios. Esse aqui é um tipo de sangramento muito mais, grave, né, para o paciente. E a apresentação clínica vai ser também, inespecífica, né, o que vai diferenciar uma hemorragia subaracnoide, um hematoma epidural, subdural, é principalmente a neuroimagem. A hemorragia subaracnoide então, ela é feita, né, tem que ser uma TC sem contraste, porque o contraste ele pode confundir a gente. Ela vai ser então característica a imagem dela de uma hemorragia, difusa, né, então se espalha, assim, por boa parte do encéfalo, que ela vai estar penetrando os sulcos corticais, justamente pela anatomia das meninges, que também penetra, né, esses sulcos, e que pode estar também dentro
dos próprios ventrículos também, né, pela questão anatômica de comunicação desse espaço com os ventrículos, como também pela questão, ela pode estar ali difusa nas cisternas da base, tá. Então, ela tende a ser mais tranquila, né, como eu falei pra vocês. A gente pode encontrar além das cisternas da base também nas fissuras silvianas, que é justamente, esse sulco lateral, tá, que divide aqui o lobo, frontal e parietal do lobo temporal. Então a gente observa aqui. E, se for, né, muito denso, se for um sangue muito volumoso, na neuroimagem, então a gente tem que pensar realmente numa lesão vascular mais importante. Por exemplo, aquele paciente que tem um aneurisma roto, teve lesão de vasos de polígono de Willis e outras lesões importantes, tá. Então, na imagem, a gente vai observar justamente isso aqui. É um sangramento que ele vai se difundir pelos sulcos e giros, né, cranianos. É um sangramento difuso. Perceba que ele não está localizado geralmente em um único local, né, ele vai estar aí difundido por todo o encéfalo, basicamente, em geral, por conta da comunicação desses espaços. A gente tem aqui também o sinal, né, da estrela, algumas pessoas chamam de estrela da morte, porque esse sinal é um sinal de um sangramento, né, de uma hemorragia subaracnoide mais grave, né, mais volumosa. Que vai então, né, geralmente está associado, por exemplo, a aneurismas rotos, né, seja uma ruptura traumática ou atraumática. E a gente observa então justamente aqui, né, o sangramento que vai se difundindo pelos sulcos, pelos giros e pelas cisternas da base, do cérebro do paciente. Nessa imagem a gente consegue observar, né, que ele pode inclusive penetrar aqui a fissura, de Silver, tá, Silvianas e etcétera. Uma outra coisa importante, interessante, é que a hemorragia subaracnoide, como ela acontece no espaço subaracnoide, né, a gente sabe que esse espaço ele vai drenar, né, ele vai ter ali uma comunicação com, a medula, né, ela pode então esse sangue acaba caindo ali na medula, e se eu fizer uma punção lombar nesse paciente, eu vou ter, né, posso ter muitas vezes ali o achado de sangramento ali, junto com o líquor cefalorraquidiano no paciente. É uma das possibilidades diagnósticas que a gente pode utilizar para avaliar hemorragia subaracnoide. Então a gente observa, né, nessa imagem aqui, um sangramento no sulco lateral, tá. A gente consegue observar aqui, né, então sangramentos que penetram justamente a os sulcos, né, do cérebro, dos hemisférios cerebrais. Olha que interessante, a gente tem justamente aqui, né, um hematoma subgaleal, tá, e abaixo a gente tem um sangramento, subaracnoide. Nesse outro lado aqui a gente também tem um grande hematoma subgaleal, tá. E aqui a gente tem um pequeno hematoma, né, é uma pequena hemorragia subaracnoide, aqui justamente em uma região de, eh, de sulco cerebral. Mais algumas imagens, então a gente observa mais sangramento subaracnoide, então aqui penetrando, né, os sulcos. Nessa outra imagem a gente observa um sangramento mais difuso, a gente consegue observar, né, pneumo encéfalo, então isso aqui é sugestivo de fratura craniana. Se eu visualizar a janela óssea desse paciente, provavelmente ele vai ter uma fratura craniana. Aqui parece ter também, né, mais sangramento, né, subaracnoide, mas parece ter também um pouquinho aqui de sangramento, subdural, tá. E nessa outra imagem a gente observa então um grande hematoma subgaleal, junto também, né, parece ter aqui também um hematoma subdural, e a gente observa aqui alguns pontos de hematoma de hemorragia subaracnoide, tá, bem difusa. A gente tem então a escala de Fischer modificada, é uma escala que a gente vai, utilizar na neuroimagem para avaliar essa hemorragia subaracnoide e avaliar a possibilidade, né, desse paciente cursar com vasoespasmo sintomático, né, outras complicações decorrentes dessa hemorragia subaracnoide. Então, como é que é a escala de Fischer? A escala de Fischer modificada, ela varia de 0 a 4, sendo que o grau 0 é aquele paciente que não tem hemorragia subaracnoide e nem hemorragia intraventricular. Então, nesse caso, o risco de vasoespasmo por essa condição é ausente, tá? Então, o grau 4 é o mais tranquilo. O grau 1 é aquele paciente que tem hemorragia subaracnoide fina, tá? Então, quase, imperceptível e que não tem sangramento, intra, ventricular. Neste caso aqui, o risco de vasoespasmo é mínimo também, varia próximo aí, né, a de 6%. A gente configura como, HSA fina, aquele sangramento que tem 1 ou menos, né, 1 milímetro de espessura. Neste caso aqui, ó, bem pequenininho, né, o hematoma, ou a hemorragia subaracnoide. Se essa paciente tem hemorragia subaracnoide fina, mas com hemorragia intraventricular, esse risco então aumenta para cerca de 15%.
A gente consegue avaliar aqui, né, uma hemorragia subaracnoide fina, né, com espessura menor ou igual a 1 milímetro, mas a gente tem pontos aqui de hemorragia intraventricular. Agora, se essa HCA é espessada, então, a hemorragia, né, tem mais de 1 milímetro de espessura e tem e não tem, perdão, sangramento intraventricular, o risco de vasoespasmo, ele chega aí a próximo, né, de 35%, que é o que a gente observa nessa imagem 3 aqui, tá. Então a gente tem aqui, né, uma hemorragia mais grossa, né, mais volumosa, mas sem hemorragia intraventricular visível. Agora, aqui quando eu falo de HSA espessa com sangramento intraventricular, é aquele paciente então, né, que ele vai ter tanto uma hemorragia maior que 1 milímetro de espessura, tá, então uma hemorragia mais volumosa, e vai ter também, sangramento intraventricular. Neste caso aí, né, chega aos 40% as chances de vasoespasmo desse paciente, é um paciente bem mais grave. Então, mais algumas imagens aqui pra gente, né, aprender realmente como é que funciona a coisa. De hemorragia subaracnoide, a gente observa então, né, aqui focos de pneumoencéfalo, sugestivos de fratura craniana, tá. A gente não tem a janela óssea desse paciente, mas eu acho que a gente consegue observar aqui, né, uma provável fratura craniana, deve vir pra cá, provavelmente. Parece inclusive ter, né, algum objeto que talvez tenha tido, né, alguma perfuração. Ah tá, ó, a gente consegue inclusive ver até uma fratura craniana aqui, né, na região mais posterior. Mas falando sobre hemorragia subaracnoide, a gente consegue ver aqui, né, vários pontos de hemorragia subaracnoide nesse paciente, tá. Que inclusive a gente não observa com clareza os sulcos e giros cerebrais, sugestivo então de edema cerebral difuso e aumento da pressão intracraniana. Olha só, a gente observa então aqui, né, hematomas, subgaleais, tá, então toda essa região aqui basicamente é um grande hematoma subgaleal, tá. Esse dedo emaciado, cheio de lesões. A gente tem enfisema subcutâneo, então provavelmente esse tecido tá todo lacerado, né. Temos aqui, né, uma grande fratura óssea, tá. Então perceba aqui que a gente tem uma grande fratura óssea, pontos de pneumoencéfalo, vários pontos de pneumoencéfalo e pontos de sangramento, subaracnoide. Então a gente tem aqui, temos aqui, né, temos uns rastros, né, difusos, e a gente percebe que os ventrículos estão todos, cobertos, né, encharcados de sangue. Então a hemorragia subaracnoide é um trauma, um TCE bem grave. Então qual que é a conduta da hemorragia subaracnoide? A gente tem que fazer, né, um manejo geral do paciente com TC do TCE do paciente, investigar, né, outros quadros associados. Então, igual eu falei pra você, geralmente a hemorragia subaracnoide em si não é grave, mas ela é um marcador importante em um trauma craniano difuso, né. Então, geralmente esse paciente ele vai ter, outras complicações associadas, como fraturas e outras lesões cranianas, traumáticas, né, convulsões, hidrocefalia aguda, vasoespasmo, tem que avaliar tudo isso. Avaliar a necessidade de uma angio-TC ou angio-ressonância para pensar, por exemplo, uma lesão vascular importante, né, do polígono de Willis, outros vasos importantes, de aneurismas rotos, malformações arteriovenosas, etcétera. E a avaliação da neurocirurgia imediata. Então, por exemplo, esse paciente pode ser submetido a uma cranectomia descompressiva, pode ser submetido a uma derivação ventricular externa para tratamento, por exemplo, de uma hidrocefalia aguda, e também a abordagem do vascular, por exemplo, a clipagem de um vaso que estiver sangrando ali, né, um aneurisma roto, por exemplo, ou para correção de vasoespasmo. Então falando nele, né, o vasoespasmo ele vai ser então um fenômeno secundário e tardio, ele vai acontecer entre 3 a 14 dias do sangramento, subaracnoide, tá. Não é todos os pacientes que cursam, mas os que cursam ocorre justamente nesse período de 3 a 14 dias. Ele vai ser então desencadeado principalmente por sangue no espaço subaracnoide, esse sangue em contato com os vasos intracranianos, eles vão inflamar esses vasos, vão causar ali um estresse oxidativo, uma disfunção endotelial, que vai causar então a vasoconstrição sustentada desses vasos. Essa vasoconstrição, né, um dos objetivos teóricos dela seria para parar o sangramento, mas acaba então causando uma isquemia encefálica tardia, acaba causando como se fosse realmente um AVC nesse paciente, por um déficit de perfusão. Então a gente tem aqui uma angiografia cerebral, a gente observa que há alguns pontos de vasoconstrição abrupta, né, dos vasos cerebrais, mostrando justamente então, importante, né, vasoespasmo pós-HSA, que está levando esse paciente aqui a um déficit, de perfusão encefálica. Neste caso, o manejo então, né, a gente tem que fazer o manejo do TCE e da RIC. Em pacientes que têm risco de ter vasoespasmo, né, que tem, hemorragia subaracnoide, né, importantes, a gente vai entrar então com medicação, profilaxi de pro pra profilaxia, né, o nimodipino,
60 miligramas, via oral ou por sonda nasentérica de 4 em 4 horas por 21 dias. E se o paciente tiver um vasoespasmo, né, muito grave ou refratário ao tratamento oral, a gente pode então fazer uma abordagem endovascular. Então a gente tem aqui, né, essa aqui é a ACA, né, a cerebral anterior, e aqui a gente tem a artéria cerebral média, aqui é a carótida interna. Então o neurocirurgião endovascular, ele vem com um catéter, né, vai entrando, vai entrando, vai entrando, ele vem aqui nessa região e vai distender esse vaso para voltar à circulação sanguínea normal. Bom, então aqui a gente tem né, um resumo desses principais sangramentos. Então o sangramento epidural, ele acontece no espaço epidural, então entre a calota craniana e a dura mater. O subdural, ele vai acontecer entre a dura mater e a aracnoide. O sangramento extradural, perdão, o sangramento, subaracnoide, ele vai acontecer então no espaço, né, subaracnoide, que é justamente aquela região onde nós temos a circulação do líquido cefalorraquidiano, então, pode ter inclusive dentro dos ventrículos cerebrais, cisternas da base, os sulcos cerebrais. Temos também o sangramento intracerebral, né, que são as contusões, a gente vai ver daqui a pouquinho, é quando ocorre sangramento dentro do parênquima cerebral. E aqui, né, o hematoma subaracnoide, como eu falei pra vocês, pegando aí o espaço subaracnoide, né, então entre a entre a aracnoide e a pia mater. E observa que ele vai entrando justamente dentro aqui dos sulcos cerebrais. Então, pessoal, nós temos a contusão cerebral. A contusão ela vai ser então uma lesão hemorrágica, do parênquima cerebral. Então, assim, realmente pega o encéfalo em si. Ela vai ser típica de um trauma contuso, né, então é aquele trauma que o paciente ele bate a cabeça mesmo, e ocorre, né, justamente quando o cérebro se choca contra, o crânio. Se a gente for observar o aspecto, né, a neuroanatomia do neurocrânio, a gente vai perceber que a parte superior do nosso neurocrânio, ela é mais, lisa, né, ela é mais, eh realmente sem estruturas pontiagudas, digamos assim. Enquanto que a base do nosso neurocrânio, ela é muito mais irregular, né, ela não é lisa, né, ela tem estruturas pontiagudas, ela tem vários, realmente, assim, acidentes ósseos que vão, demonstrar maior risco de lesão cerebral. Então, quando o paciente tem uma contusão cerebral, em geral, tá, em geral, com raras exceções, elas acontecem justamente, nas regiões mais inferiores do nosso encéfalo, ou seja, aquelas regiões que têm contato com a base do crânio. Então veja que a base do crânio, ela tem várias estruturas aqui, que são realmente mais, irregulares, tá, que uma vez que o cérebro se choca contra elas, realmente aumenta muito mais a chance, né, de ocorrer aí uma lesão, do parênquima ou vascular e etcétera. Enquanto que a calota craniana mais superior, né, ela é mais regular, é mais lisa. Essa contusão ela pode ocorrer, né, tanto do lado do impacto em si, ou seja, do golpe, como também do lado oposto, né. Então, por exemplo, se o paciente ele bateu a parte da frente da cabeça, o cérebro vai e vai se chocar aqui na região anterior, e depois ele vai voltar, né, e vai chocar na região posterior. Então eu posso ter lesões tanto na região do golpe, como também na região do contragolpe, tá, ou até mesmo nas 2, se for um trauma mais intenso. Quais são as características, então, de uma contusão cerebral? Ela vai, estar relacionada justamente com uma desaceleração súbita da cabeça. Então, né, quando eu tenho aí, realmente um impacto, né, numa estrutura, ela pode evoluir em tamanho, então ela pode realmente, se expandir, né, essa lesão pode se expandir, assim como o hematoma, né, também se expande. Como eu falei pra vocês, ela tende a acontecer em regiões basais do crânio ou em regiões frontais, tá. E ela, por atingir parênquima, né, como ela atinge o encéfalo em si, o tecido nervoso em si, ela tem alto risco de sequelas. É muito comum pacientes que sofreram contusões cerebrais cursarem, por exemplo, com epilepsia, justamente porque atinge justamente o tecido encefálico em si. O acometimento vascular, ele tende a acometer então, né, a ruptura de pequenos vasos do parênquima, então capilares, realmente vasos que estão ali mais dentro do parênquima, por exemplo, até mesmo artérias lentículos estriadas, arteríolas mais corticais, mais periféricas e etcétera. E a apresentação, ela também, né, ela é inespecífica. A contusão, então, na neuroimagem, a gente vai observar uma presença de um sangramento intraparenquimatoso, ou seja, dentro do cérebro, né, dentro do tecido neuronal, hiperdenso, né, e heterogêneo, geralmente com bordas, mal definidas, pode ocorrer inclusive um edema, ao redor dessa região hiperdensa, né, significando, né, uma compressão do tecido ali, ao redor, né. E como eu falei para vocês, principalmente em regiões mais frontais e basais,
pela questão fisiopatológica, pela questão anatômica da base do crânio. Então, ó, veja que nessa imagem a gente tem um sangramento hiperdenso aqui no lobo frontal, tá? Bem na base do lobo frontal, justamente aqui em região, onde eu tenho estruturas mais irregulares do crânio. Aqui a gente consegue ver, né, esse mesmo paciente, uma vista diferente, né, um corte axial deste mesmo paciente. Então, um sangramento intraparenquimatoso. Perceba que a gente vai diferenciar ele do hematoma subdural, da hemorragia perdão, da hemorragia subaracnoide, porque essa hemorragia subaracnoide, ela vai estar onde? Ela vai estar no espaço subaracnoide, então ela vai acompanhando os sulcos e giros cerebrais, né. Ou então ela vai estar dentro dos ventrículos e tal. Então ela estaria mais externamente, né, estaria como se fosse aqui esses riscos que eu tô fazendo. Já essa hemorragia intraparenquimatosa, né, a contusão cerebral, ela não vai ter essa característica de acompanhar sulcos e giros, né. Ela vai ter essa característica de estar dentro do cérebro, com bordas irregulares e etcétera, tá, conforme eu falei anteriormente. Então, vamos observar essas imagens. A gente observa, né, nessa primeira imagem da esquerda, um grande hematoma subgaleal, realmente volumoso, tá. Então, como eu falei pra vocês desde o início da aula, o hematoma subgaleal, ele vai ser um indicador forte de lesões abaixo dele, né. Então eu observo aqui, justamente aqui um pequeno foco de contusão cerebral na região mais frontal, né, região mais anterior do nosso encéfalo, abaixo, né, do hematoma subgaleal. Nessa imagem da direita a gente tem uma TC com contraste, a gente observa então, né, um hematoma também aqui na região mais frontal, tá. Então perceba que ele está intraparenquimatoso, bordas irregulares, mais hiperdenso do que o tecido cerebral, né, normal. E por fim aqui também, né, na imagem da direita, eu observo também, um outro hematoma, né, bilateral, mais volumoso na região, fronto-basal do cérebro. Então, você percebe que é um hematoma, né, bem grande dos 2 lados, e percebe que ele tem áreas, mais hiperdensas, significando sangramento, e alguns focos, mais hipodensos, né, significando ali região de edema, região de déficit vascular, tá. Então, seguindo aqui para as outras imagens, a gente observa aqui nessa outra imagem, ó, claramente, uma contusão cerebral bem, né, na região frontal bilateral também, vários pontos hemorrágicos. Aqui possivelmente, né, a gente tem um pouco de talvez essa imagem aqui tá meio ruim, né, o contraste dela, mas provavelmente isso aqui pode ser um hematoma subdural também, associado. Talvez pode ter até um pouco de HSA aqui também, ó, mas a gente teria que observar melhor. Mas fato é que a gente tem alguns pontos aqui de contusão cerebral. E a gente observa que a gente tem aqui um tecido, né, toda essa região que eu tô marcando aqui, ele tá mais hipodenso, né, ele tá mais escuro do que o restante do encéfalo. É justamente uma área de edema associada à contusão cerebral. Nessa outra imagem, a gente observa aqui um hematoma subgaleal, tá, eh, com pontos, né, de ar no subcutâneo, né, enfisema subcutâneo. Temos aqui também, né, um grande, moderado a grande, né, contusão cerebral à direita, né, na região frontal, com pontos de pneumoencéfalo. Então veja que a gente tem vários pontos de pneumoencéfalo nesse paciente, sugestivos de que esse paciente também tem uma fratura craniana. Como a gente não tá na janela óssea, fica difícil de avaliar, mas aparentemente nessa região aqui mais ou menos. Então perceba que, novamente, a similaridade, né, a relação entre o hematoma subgaleal e as lesões abaixo dele. Nessa outra imagem a gente tem aqui vários achados, né, então a gente tem, né, aqui alguns pontos de hematoma subgaleal, mais leves, né, mas existem. Parece ter uma laceração, então a gente vê que o tecido, ele tem aqui uma descontinuidade, né, então pode ter tido uma laceração nessa região. Aqui pontos de enfisema subcutâneo. A gente observa então uma contusão, né, intraparenquimatosa aqui. Aqui parece ser, né, um hematoma subdural, tá, então imagem côncava, hematoma subdural. Né, a gente tem outros pontos aqui de contusão cerebral, outros pontos de contusão cerebral. Aqui parece ser um hematoma subdural, aqui parece ter outro hematoma subdural. Realmente um paciente aí com vários achados. Parece também que temos, né, alguns pequenos pontos aqui de pneumoencéfalo nesse paciente. Então é bem possível que ele tenha alguma fratura craniana, associada aí também. Então qual que é a conduta mediante uma contusão cerebral? Então a gente vai fazer, né, manejo geral do TCE, investigação e tratamento de causas associadas, principalmente a epilepsia, muito comum o paciente com contusão cerebral cursar com epilepsia, né, seja uma crise, convulsiva única ou até mesmo, né, o quadro epiléptico em si, crônico. Avaliação, né, da neurocirurgia,
por exemplo, uma cranectomia ou uma lesionectomia, tá. Geralmente a contusão cerebral, ela tende a não ser necessário, né, a neurocirurgia. E quais são as possibilidades que a gente vai, então, abordar, né, de modo mais conservador. Então aquele paciente que está estável e sem déficits neurológicos, não tem sinal de hipertensão intracraniana e outras complicações, tem um volume de contusão, pequeno, né, que não faz efeito de massa, não faz hidrocefalia ou outras complicações, tem um desvio de linha média menor que 5 milímetros, e ele tem uma possibilidade, né, de monitorização neurológica seriada, né, com uma TC em no máximo 24 horas, e também acesso rápido a centro cirúrgico se necessário. Essa outra imagem aqui à direita a gente observa então, né, vários pontos de contusão cerebral, a gente observa uma região hiperdensa mais central, com regiões, hipodensas, né, circundando aqui, mostrando edema cerebral. A gente observa, né, apagamento difuso de sulcos e giros cerebrais. Então é realmente um paciente muito grave esse aqui, muito grave mesmo. Então como é que a gente vai diferenciar a contusão da concussão? Então a concussão, ela tem uma natureza mais metabólica, né, mais funcional, ela não causa alterações estruturais na neuroimagem, a clínica dela são sintomas neurológicos temporários, e aí o paciente melhora espontaneamente, né, mas pode cursar com síndrome pós-concussional. A conduta então são sintomáticos e vigilância. Já a contusão cerebral em si, ela é realmente uma lesão, né, estrutural, a gente tem uma lesão parenquimatosa, que é o que a gente viu anteriormente. A TC é anormal, né, tem achados. Os sintomas neurológicos são mais prolongados, geralmente o paciente tem dificuldade de melhorar sozinho, sem tratamento, são os sintomas mais relevantes. O paciente ele pode evoluir, né, então, como eu falei para vocês, a contusão ela tem um caráter progressivo, então o paciente ele pode vir, né, a sangrar mais, a piorar o quadro dele. E a conduta então é aquelas condutas que a gente já comentou aqui anteriormente, então neuroproteção, monitorização, tratar a hipertensão intracraniana e o TCE em si, e cirurgia se necessário. Então a concussão, ela é um quadro que a gente pode meio que falar como se fosse um TCE leve. Então aquele paciente que bateu a cabeça, cursa ali com uma cefaleia, com uma tontura, né, com um pouco de confusão mental, mas rapidamente ele melhora e vida que segue, né, não tem alteração anatômica, né, estrutural de fato. Já a contusão cerebral, ela vai ser essas lesões que a gente discutiu agora há pouco. Por fim, mas talvez até mais importante, cai muito em prova, muito cobrado, né, em residência e também, é uma lesão importantíssima pra gente identificar rapidamente, né, e pensar nela na prática, que é a lesão axonal difusa. A lesão axonal difusa, como o próprio nome diz, é uma lesão, de axônios de neurônios, né, então uma lesão neuronal difusa, né, então ali praticamente todo o encéfalo. Ela vai estar relacionada a traumas, né, graves, né, principalmente em traumas em que a cinética envolve aceleração e desaceleração brusca do encéfalo com, rotação. Então, por exemplo, aquele paciente que tem uma queda de moto, é arremessado, cai no chão, bate a cabeça, gira o crânio, né, rapidamente. Então, faz ali uma centrífuga dentro do crânio do paciente, né. E ela é caracterizada, como eu falei pra você, por rupturas, né, por lesão axonal difuso. Como é que isso acontece? Então, a gente tem no nosso cérebro, né, a substância cinzenta, mais perifericamente, e mais internamente a substância branca. A substância branca, ela é o axônio do neurônio, e a substância cinzenta são os corpos dos neurônios, né. Então, por serem, né, estruturas formadas por serem substâncias formadas por estruturas diferentes, elas possuem densidades, elas possuem pesos diferentes. Então a substância branca, ela é mais leve do que a substância, cinzenta. E aí com isso o que acontece, quando eu tenho esse trauma rotacional, né, de aceleração, por questão, né, de física mesmo, da cinética, né, de que os corpos eles tendem a permanecer, no mesmo movimento, né, que eles estavam anteriormente, estão parados no caso, nós temos que a substância branca ela acelera numa velocidade, diferente da substância cinzenta, ou desacelera. Isso faz com que a substância branca vá para um lado e a substância cinzenta vá para o outro. Essa torção que a gente tem, né, essa diferença de direções, faz com que os neurônios se estiquem, e aí eu tenho uma ruptura, axonal difusa, tá. Então essa é a fisiopatologia da lesão axonal difusa. É uma lesão a nível celular, então muitas vezes a gente não consegue ver, né, alguma alteração na imagem, de modo precoce principalmente. Então é justamente isso a característica da lesão axonal difusa. É uma clínica, né, uma síndrome, em que eu tenho um paciente grave, né, com rebaixamento do nível de consciência, é um rebaixamento prolongado, então o paciente fica por mais de 6 horas com esse quadro grave, e que na neuroimagem eu não tenho um hematoma grande, eu não tenho uma lesão grande, eu não tenho nenhum achado tomográfico que justifique esse quadro grave do paciente. Por quê? Porque é uma lesão
que ela é mais celular, né, mais microscópica mesmo. Então, ela está relacionada a traumas de alta energia, como atinge parênquima, é uma lesão extremamente grave, com alto risco de sequelas, um péssimo prognóstico. Se tem acometimento vascular, são rupturas de pequenos capilares, então a gente vai observar, né, pequenos focos de sangramento. E a apresentação clínica é um rebaixamento de nível de consciência grave, imediato ao TCE e prolongado por mais de 6 horas, e que não é justificado pelo achado tomográfico inicial. Então a característica clássica da imagem geralmente não tem achado, né. E se tiver, né, vai ser o quê? Serão pequenos focos hemorrágicos, hiperdensos, né, e pontiformes, sobretudo na substância branca, corpo caloso e tronco encefálico. Entre a substância branca, né, e a substância, cinzenta, justamente a região onde nós temos esse estiramento dessas fibras neuronais. Então a ressonância magnética, nesse caso, ela vai ser melhor, ela vai conseguir avaliar com mais precisão essas lesões. Então, assim, mesmo que o paciente tenha um ATC normal, eh, eu tenho que fazer uma ressonância magnética. E mesmo que essa ressonância magnética venha sem achados, mas eu tenha uma clínica compatível, eu vou então, pensar também em lesão axonal difusa. A lesão axonal difusa, então a gente vai observar, né, raramente alguns achados, mas se houver serão lesões, né, sangramentos pontiformes, hiperdensos, tá, na substância branca, especialmente aqui, na transição entre a substância branca e substância cinzenta. Então, ó, aqui eu tenho uma lesão, né, um sangramento hiperdenso, região aqui de tálamo, né, eh, aqui também, ó, corpo caloso, né, aqui na ressonância eu tenho um sangramento em região de corpo caloso. Então, é isso que a gente tem que pensar na lesão axonal difusa, tá. Realmente você vê que é um achado muito específico, muito difícil de observar. E, assim, como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, de uma contusão cerebral? A contusão cerebral geralmente ela é maior, tá, e a clínica, né. Então se o paciente tem uma clínica muito grave, uma contusão cerebral desse tamanho, assim, não bate os fatos. Então você vai pensar em lesão axonal difusa. A gente vai ver aqui então, ó, outras imagens, né, a gente consegue observar aqui um pequeno pontinho de sangramento, tá. Aqui justamente entre a substância branca, que no caso aqui na imagem fica mais escura, e a substância cinzenta, que no caso é a substância aqui mais branca, tá. E nessa outra imagem a gente consegue ver aqui vários sangramentos pontiformes, também característicos de Light. Nós temos a escala de Marshall, para finalizar aqui nossa aula. A escala de Marshall, então, ela é uma escala que avalia a neuroimagem do TCE. Ela tem 6 estágios, né, sendo o 1 o mais leve o 6 o mais grave. Então, a categoria 1 é aquele paciente que tem uma TC de crânio normal, sem lesão visível, tá. É um paciente que ele tem um prognóstico melhor, a não ser que seja uma LAD. A categoria 2 é aquele paciente que tem cisterna de base presente, ele tem um desvio de linha média menor que 5 milímetros e hematomas pequenos, menores que 25 ml. Na categoria 3 é aquele paciente que ele já tem uma cisterna de base comprimida ou ausente, ele tem um desvio de linha média ainda menor que 5 milímetros e hematomas também menores que 25 ml. Já na categoria 4, aquele paciente que eu tenho desvio de linha média maior que 5 milímetros, tem uma cisterna de base ausente ou comprimidas, né, e, mas eu não tenho massas maiores que 25 milímetros, tá, 25 ml, perdão. Na categoria 5 é aquele paciente que teve um TCE grave com lesão expansiva maior que 25 ml, mas foi evacuado cirurgicamente. E na categoria 6 é aquele paciente que tem uma lesão expansiva maior que 25 ml, mas não foi evacuada. Então, a partir aqui da categoria 3 e 4, né, pegando a categoria 6, eu penso em abordagem neurocirúrgica. Se o paciente tem uma categoria 1 e 2, né, geralmente é conservador, tá. E a categoria 5, aquele paciente já foi, submetido à neurocirurgia. Vou então fazer acompanhamento do paciente, da evolução dele. Pessoal, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Foi uma aula que eu tentei realmente pegar este tema que é complexo e colocar ali de modo que vocês consigam rapidamente bater o olho numa imagem e identificar qual lesão que esse paciente tem, né, se é um hematoma subdural, se é uma hemorragia subaracnoide, se é uma LAD e etcétera. Então, tentei, assim, deixar o mais prático, o mais simplificado possível. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o feedback de vocês, deixem, a sugestão, de aulas futuras, de enfim, novos conteúdos. Não se esqueçam também de seguir
a gente em todas as nossas redes sociais. Geralmente nosso arroba é @medschool.oficial. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para conversar com vocês, em qualquer meio de contato. E também não se esqueçam de divulgar nossa aula para seus amigos e colegas. Um abraço, até a próxima e bons estudos a todos.